Olá, pessoal. Estamos aqui para o nosso 11º episódio. Hoje com uma roupagem diferente. Estamos com duas meninas, duas arquitetas, a Letícia e a Aline, da ZAD Arquitetura. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Por favor, se apresentem, fiquem à vontade. Obrigada, a gente que agradece pelo convite. Está sendo um prazer estar aqui com você. Bom, eu sou a Aline, sou arquiteta, tenho 37 anos, já estou formada... Não precisava falar a idade. Não precisa? Não! Ah, pessoal, mas vamos fazer uma apresentação Mas não completa. parece, viu? Não parece. Ainda bem. Já estou formada há 15 anos e estamos juntas já há... Quantos anos, Lê, que você está no escritório já com a gente? 11 anos. 11 anos já. Temos uma longa jornada juntas já. Sem dúvida. E eu sou a Letícia, eu tenho 31 anos. Isso, presente. Sou Parece arquiteta. também, viu? Obrigada. Eu sou arquiteta, quase engenheira civil. É Acho que você mesmo? Não sabia. Não sabia. Me formo ano Corajosa. que vem. Você está estudando ainda? Uhum. E sou formada há 8 anos. Eu preciso dizer que eu tentei fazer com ela engenharia civil. Falei, vamos, porque a gente toca fazer a obra junto, também. A né? gente gosta de fazer administração de obra também no escritório. Além da arquitetura, a gente administra a obra. E aí, como a maior parte somos nós duas que estamos nas obras, a gente falou, não, vamos fazer junto. Eu que dei a ideia. Ela foi o seu... Eu fiz acho que um ano. Acho que foi um ano. Aí eu falei, Letícia, não é pra mim. Fica com você mesmo essa parte que aí. vem. Assume esse osso aí. É todo seu. Bom, você tem 8 anos de formado. 8 anos de formada, mais 11 anos que a gente trabalha junto. Eu Comecei fiz como uma colinha. estagiária. Eu fiz uma colinha aqui. Você fez uma Pode fazer. colinha? Fiz uma colinha aqui, ó. Ah, muito bem. Vamos lá. Para saber todos os membros da ZAD, né? A Letícia, a Aline, Rodrigo Stefanovic, João Pedro Vidal e a Débora. Isso A mesmo. Débora eu conheci. Somos em 5. Vocês são em 5. Então, conta pra mim por que ZAD. Aline conta. Essa é uma pergunta frequente, que a gente escuta bastante. Na verdade, em 2012, eu e o Rodrigo, a gente se reencontrou dentro do Senac, a gente já se conhecia da faculdade. O Rodrigo se formou um ano antes de mim. E aí, a gente se reencontrou dentro do Senac, quando eu fui fazer design de interiores. E ele estava dando aula de desenho técnico lá. E ele foi professor meu de desenho técnico lá no Senac. E aí, no outro ano do curso, a gente começou a conversar, a gente foi vendo que um tinha de dificuldade, que o outro conseguia suprir. A gente falou, vamos tentar trabalhar junto? Vamos ver o que pode ser? E aí, o Rodrigo já tinha um escritório montado. Eu estava há 1 ano e meio formada só. Fui trabalhar com o Rodrigo. A gente ficou, acho que uns 6 meses trabalhando nesse esquema. Eu indo pro escritório dele. Até que a gente falou, acho que tá na hora da gente criar agora realmente um escritório junto. E aí, esse dilema do nome do escritório de arquitetura, quando não é apenas um arquiteto, né? Sim. Que não leva o nome dele realmente. E aí, a gente tentou criar vários nomes. E aí, a gente chegou e falou, bom, vamos tentar nossos sobrenomes então mesmo? Então, ficou Stefanovic, Zurk, Arquitetura e Design, que é o SZAD. E isso ficou por aproximadamente uns Acho que uns 4. Uns 4, 5 anos, eu acredito, levando esse nome do ZAD, sendo só realmente uma abreviação de Stefanovic, Zurk, Arquitetura e Design. Sei. E aí, a Letícia, em 2013, isso em meados de 2011, 2012. Quando a Letícia entrou como estagiária nossa, já em 2013, ela já foi fazendo parte, aí depois de 1 ano, entrou... Nunca mais saí. Nunca mais saiu. Entrou a Débora e o João. Acho que eles entraram em 2014, 2015. A Débora também é Isso. arquiteta Também, e o João também. arquiteto também. A Também. Letícia e o João e a Débora estudaram juntos, inclusive. Sei. Na mesma Só você sala. engenheira. Engenheiranda. Futura Corajosa. engenheira, O resto tudo Corajosa. arquiteto, A Aline e o Rô são design de interiores também. Também. E O Rô também tem cenografia também. verdade. Somos uma equipe quase multidisciplinar dentro do escritório. Imagina. Eu acho que isso é legal, né? São vários profissionais e a gente agrega realmente valor. Essa era a ideia, na verdade, minha e do Rodrigo no início. A gente falava, poxa, é muito legal uma pessoa, é muito legal em dupla, mas o que a gente, numa equipe, o que a gente, sabe, como uma equipe completa realmente de arquitetura, o que a gente pode agregar para dentro do escritório? E Eu vou contar uma experiência baseada nisso que você está dizendo, Conheci um cara, ele é meu guru, é um cara de São Paulo, ele chama Roberto Souza. Ele tem uma empresa de consultoria na nossa área, na área de engenharia. Meio ambiente, faz tudo. Conheço ele desde 1989.
E o que ele fez na falando a empresa? idade, Oswaldo. Tá se entregando. Eu vou falar que assim, ó, eu vou fazer 60 esse mês aqui. Não parece 60, também. não parece. Parece 59. Olha lá. E o que ele fez? Ele começou a usar mais ou menos esse modelo. Só que assim, eu vou abrir uma área de meio ambiente. Então ele pegava a Letícia, transformava a Letícia numa sócia nesse braço da empresa. Eu vou trabalhar com ISO 9001. Pegava a Aline e trazia a Aline para ser sócia desse braço do negócio. Hoje ele tem 300 e poucos funcionários. E ele tem 9 braços na empresa dele. Chama Cada um. CTE. Então, assim, é um modelo que deve ser muito bacana, realmente, porque você compromete todo mundo no processo, né? Com certeza. Não é o dono e o funcionário, Não. todo mundo se envolve. Todos são responsáveis. Todos são responsáveis Igual, e donos. né? Então, eu acho um modelo bem bacana. Essa realmente foi a ideia. E como é que vocês lidam, por exemplo, com essa diversidade de cabeças? Imagino que cada um tenha uma linha de pensamento, uma linha de arquitetura. Como é que vocês conseguem pôr isso no papel? É justamente por isso que funciona. Essa diversidade entre nós, eu acho que é chave para funcionar. É muito engraçado, porque realmente as nossas cabeças funcionam muito diferente. Mas junto tipo, vai, assim, né? É muito... Todo mundo pergunta pra gente, nossa, como vocês conseguem? Tipo, 5 pessoas, é difícil ter sócio, não sei o que e tal. E de sociedade, a gente tá desde 2016, né? Uhum. Que os 5 são Sim. sócios mesmo. 8 anos já. Exato. Desde que a gente se formou. A gente se formou em 2016, a gente já entrou como sócio. Até pegando esse gancho, aí a gente acabou não usando mais o Stefanovitz e Zurich, isso. Arquitetura e Design, e E usando virou uma realmente sigla. o ZAD. Essa sigla que ela representa o escritório Perdeu o hoje. sendeu só. Perdeu Porque, na verdade, totalmente. já era conhecido. O pessoal já falava, o pessoal da Sim. ZAD, o pessoal da ZAD. E ficou, né? Então, hoje a gente usa como um nome. Hoje não Exato. tem mais em nenhum lugar. Até a gente fez rebranding um tempo atrás e não tem mais em nenhum lugar o sobrenome. Não, em si, né? não tem. Justamente para não ter essa coisa de ter um... De ter identidade só com 2 Exato. pessoas. Exato. A ideia é essa. Tipo, a pessoa... Você está contratando um escritório, né? Então, independente de quem for atender, quem vai Exatamente. conversar com você, vai ser sempre o mesmo tipo de atendimento, mesma qualidade em todos os... E o processo de criação passa na mão de todo mundo dá seu pitaco ali? Ou tem alguém que fala assim, não, você vai começar e vai finalizar o projeto e a gente vai participar? Vamos lá. Essa também é uma pergunta frequente. O que acontece? Quando a gente vai fazer um briefing com o cliente, uma primeira reunião, a gente acaba sentindo já como é o perfil desse cliente. E aí acaba que a gente fala, poxa, acho que esse cliente é mais o perfil da Letícia. Acho que esse perfil é mais o perfil da Débora. Puxa, João, Rô, vocês eu acho que vão se dar melhor atendendo esse cliente. Então, a gente acaba delegando, direcionando esse cliente de acordo com o perfil. Isso também eu acho que é uma coisa muito boa de sermos em 5, porque Legal. são 5 personalidades. Uhum. Então, assim, não é uma pessoa exclusiva só para fazer isso, a outra só... Não, somos uma equipe multidisciplinar, realmente, e a gente atua dentro de todas as áreas todas. Mas aqui ele vai ser o dono desse projeto. Sim, É Você mais, que vai- é mais em relação ao atendimento ao cliente. Para o cliente Exato. também não ficar perdido, né? Nossa, Sim. cada hora tá falando com um. Exatamente. Mas o projeto em si, todo mundo sabe, né? A gente senta todo mundo na mesma sala, na mesma mesa grandona. Eu já vi isso, já vi isso. E aí todo mundo, tipo, às vezes abre na TV e fala, ai, gente, aqui não tô conseguindo pensar. E todo mundo vai meio junto, Sim. assim, né? Em todos os processos. Tem o dedo de todos. Tem, Basicamente, Bacana. em todos os Não dá projetos. pitaco. Bacana funcionar bem assim, né? Funciona bem. E vocês têm uma diversidade de projetos lá. Eu vi que vocês trabalham na área médica, industrial, comercial, residencial. O escritório é bem multidisciplinar mesmo. Exato. Vocês se especializaram em algum desses segmentos ou não? Na verdade, a gente começou na área residencial, como eu acredito que é a grande maioria, né, dos arquitetos. E aí a gente partiu para interiores, e aí sempre tem o Rodrigo, O principalmente, comercial sempre teve, ele né? puxava muito essa coisa do comercial, ele gosta muito dessa área Tinha comercial. cenografia, né? Cenografia, então era uma coisa assim que a gente não tinha um pé mais assim só na residencial. Então a gente sempre teve essa coisa de ir para outras áreas também. E aí quando a Letícia
se formou em arquitetura, ela deu ênfase em arquitetura hospitalar na formação dela. O TFG foi de arquitetura hospitalar. Inclusive, tá. é um TFG que foi feito. Foi executado. Foi executado aqui na cidade. Pelo Hospital do Cano. legal. Foi executado Então, o daí a TFG gente dela. começou a ir nessa área também, né? Mais Isso. hospitalar. E hoje... Fiz alguns cursos, assim, mas é que não tem uma formação específica, né? Tem os cursos para você saber Especialização. de RDC, não sei o que e tal, mas aí a gente pegou bastante enfoque nessa área de hospitalar. Tá com bastante projeto na região. É uma então. área, assim, que a gente gosta bastante de trabalhar e é uma área diferente de arquitetura residencial, totalmente sabe? diferente Porque da você tem que residencial. entender do negócio, né? Você tem que- Assim, é muito legal você sentar numa mesa com uma equipe médica, multidisciplinar, e aí todo mundo dando o ponto de vista do que cada um precisa. É o fisioterapeuta, é o psicólogo, é o médico, é a enfermeira, é o diretor do hospital, é todo mundo. Então, é muito legal também a gente pensar em projeto, em arquitetura, para um uso tão nobre, né? E é muito mais técnico, assim, né? Sim. Tipo, uma casa envolve muito o gosto da pessoa, o que Sentimento. ela quer, a emoção, o sonho e tal. Na hospitalar, não. São 10 pessoas que tem que ter coisas ali dentro, tem a parte técnica que a gente tem que falar, então é bem diferente, A assim. funcionalidade, eu gosto muito. né? Tem que funcionar, né? o Exato, negócio, né? é. Então, não deve ser simples, não. Deve ser muito mais desafiador fazer um projeto desse, né? Mas é É legal. bem legal. Mas deve ser bem É bacana. legal, porque não tem muito pra onde a gente fugir, né? A gente não... Tem aquilo que tem que ter, e aí você tem que seguir, é muita gente pensando junto e tal. Acho que envolve muito mais essa questão do multidisciplinar. Planejamento. Do que muito só uma planejamento. casa, você com o cliente ali, né? Mas... E você tem que estar sempre com as normas embaixo do braço, né? Porque Exato. deve ter muita norma para tudo, né? Sanitária, nossa, deve ser bombeiro, deve ser um negócio super Tem até metragens mínimas, assim, né? Então Mas é bem legal. bacana. É uma área gostosa de trabalhar. Imagino. E o Rodrigo pegou mais essa questão do comercial. Ele fica mais à frente do desenvolvimento do comercial. O Rodrigo hoje ele tá com a gente dentro da área de criação, realmente, do escritório. Mas no geral, né? No geral. Não tem muito essa divisão. Não, ele participa tanto de residências, hospitalar. Teve bastante reunião hospitalar que ele foi com ele e a Letícia assumiram o início já de projeto. Então, como eu te disse, a gente realmente diversifica bastante dentro do escritório. Bacana. Como que vocês desenvolvem o trabalho de buscar esses clientes? Isso já está acontecendo naturalmente? Vocês não precisam mais rede social e alguém técnico, alguém comercial na área para poder buscar clientes, captar clientes? Já está acontecendo naturalmente para o escritório? Hoje em dia, sim, né? A gente tem, claro, o Instagram, logo vai sair o site, né? Que a gente está desenvolvendo e tal, mas hoje em dia é mais orgânico, né? O que vem de clientes no escritório. Tanto de residências, muita indicação. Então, já são muitos anos já de escritório. Então, tem clientes que a gente já desenvolveu mais de 6, 7 casas para o mesmo cliente. Então, acaba que a gente realmente acaba tendo Fideliza, né? Fideliza, realmente. E aí, essa pessoa indica para o outro. E aí, quando a gente vê, a gente já tem uma cartela extensa de clientes de tudo. É bem orgânico mesmo. E além de vocês 5, tem mais alguém no escritório que trabalha com vocês? Estagiário, aprendizes? Hoje em dia, estagiário a gente não tem. A gente ficou um tempo com estagiários. Mas como já somos em 5, a gente já acaba conseguindo suprir bem toda essa demanda. E aí, temos uma funcionária para ajudar em obra, né? Isso. Que é a pessoa que faz todos os orçamentos pra gente. Então, a gente tá Conheci ela, como ela chama? Conheceu a Lilian. A Lilian. Você já falou com ela. Já falou com ela. Ela que orça, porque às vezes a gente tá em obra ou atendendo cliente e tal. Tanto que a hora que você manda, né? Manda lá, preciso de cimento. É pra ela que a gente manda, ela orça em 3, 4 lugares e manda pro cliente. Porque quando a gente tava fazendo isso, no comecinho, né? Que a gente começou com obra, a gente tá na obra demanda muito tempo. Você chegar no escritório, aí você colocar em lista o que vai ser e tal. Então a gente passa pra ela. Então a única funcionária é Lilian hoje. Beijo, Lilian. Manda um beijo pra ela. Na verdade, a gente sentiu, acho que foi um primeiro acompanhamento, na verdade, que a gente fez. E o cliente começou a pedir... Foi 2014? Por aí, acho que faz foi, tempo né? já, faz bastante tempo. E aí a gente começou a sentir essa coisa do cliente, tipo, ajuda a gente a vetar o material. E aí, quando a gente começava a dar mais enfoque nisso, não tinha como pegar projeto. Era uma coisa que a gente falava, ou é uma coisa ou é outra, atenção, realmente. Né? Divide muito a atenção.
Então, a gente falou, olha, essa pessoa é essencial para a gente hoje no escritório, para a gente conseguir atender a essa demanda, tanto de projeto quanto de administração de obra. Sim. E hoje vocês se dividem entre projeto e administração. Vocês têm bastante obras também com administração. Sim. E como é que vocês desenvolveram essas equipes que atuam lá na produção? São equipes terceiras? São equipes da ZAD? Na obra, você fala? De execução de obra. De execução. Terceiros. São todos terceiros. Todos terceiros. terceiros. E são Não tem mão de obra fidelizados com vocês? Porque, por Sim. exemplo, a Futura e a Salinas, eu trabalho com a Salinas, que é o Silvano, Sim. e nós desenvolvemos, a gente deve ter aí uns 90 funcionários. Nenhum nosso, né? São todos especializados que só trabalham para a gente. Sim. Então, entra a obra, termina a obra, entra a obra e a gente vai designando essas equipes, alocando as equipes nas obras futuras. E funciona bem com a gente, porque eles não precisam ir atrás de serviço, né? Sim, Então, exatamente. você treina, especializa e A começa a gente melhorar. tem essas pessoas que a gente confia, que sempre indica, né? Sim. Tipo, o eletricista, o pintor, né? A gente tem sempre. E a gente orça, né? Tipo, a obra que a gente tá fazendo com você tá dando super certo. Então, a gente vai vendo, assim, né? A gente vai... A maioria mantém, né? A maioria do que fez, faz 10 anos que tá junto, vai mantendo mesmo. Porque eu acho que é isso que você falou. Fideliza mesmo, você sabe que pode contar com a pessoa. Sim. Até fornecedor também, né? As empresas, assim, normalmente é o mesmo que cobre o preço, né? De um outro que nunca trabalhou com a gente, garante a entrega. Queira ou não, você tem sempre preferências, né? Exato, Todas as empresas têm preferências, Exatamente. né? Então, acho que isso é natural até do nosso segmento, né? E até assim, a gente vê mão de obra, quando a gente já manda projeto para eles já sabem como é o nosso projeto, sabem que é bem detalhado, é bem completinho, então até eles falam, é tão bom desenvolver projeto, desenvolver realmente essa parte de projeto de vocês, porque é tranquilo, tem todas as informações aqui, a gente executa... Não precisa de mais nada, né? Exatamente, sem chegar problema. lá o projeto e a gente realmente não tem dúvida alguma Exato. mesmo. A gente teve um momento, assim, um delírio, que a gente falou, vamos tentar ter uma mão de obra própria? A gente falou, gente, calma, ou a gente faz projeto, ou a gente realmente começa a tocar a obra com mão de obra. Eu acho que ainda não chegou esse momento. Mesmo, né? Eu acho que ainda não. Eu acho que a gente vai perder muito foco e a arquitetura é o que a gente gosta de fazer. Sim, então, eu sim. acho que ainda não é o momento. Eu acho que a parte de execução pode ser um braço importante, mas o foco é o projeto mesmo, né, de vocês, né? Exatamente. E assim, por exemplo, esse projeto que a gente está fazendo juntos, né, um escritório de advocacia, é um projeto relativamente tranquilo. Vocês já pegaram obras complexas que vocês se depararam e falaram, gente do céu, a gente vai precisar de ajuda aqui. Esse aqui, natural acontecer, Sim. óbvio, né? Acho que sempre a gente pede uma ajudinha pro engenheiro estrutural. Zambon? Zambon, nosso fiel escudeiro. Zambon, você também, olha, você merece. Zambon, praticamente, 95% dos projetos. Mas a gente sempre precisa, né? Principalmente, acho que agora é um pouco menos, porque a gente tá há mais tempo, tem a questão de estar fazendo engenharia e tal, mas no começo sempre tem que ter, né? A gente é arquitetos, então realmente ter o engenheiro calculista, ter essa questão é bem importante, né? Mas eu acho que um caso específico, assim, não me lembro de... Eu Você lembro, lembra? Então eu acho que eu tenho um certo trauma de uma obra que a gente... foi uma construtora que iniciou essa obra, era uma casa grande, e aí, por algum motivo, a gente começou a desconfiar da estrutura da casa. Sabe quando você olha e falava assim, parece que tem alguma coisa de errado? Acho que tem alguma coisa errada. Lembrou? Lembrei, mas Lembrou. eu não tava muito ainda. E aí, a gente chamou o Zambon. Eu falei, Zambon... O projeto era dele? Não era dele o de projeto, outro. era de um outro engenheiro. Eu falei, dá uma ajuda pra gente, dá uma olhada nisso daqui, vê o que você acha. Ele só olhou, ele falou, daqui, vou analisar. No outro dia ele ligou, ele falou, vamos fazer uma reunião, isso vai dar problema pra vocês. E a gente falou, meu Deus. E aí ele super ajudou a gente refez uma parte do projeto estrutural, teve que demolir algumas partes, mudou a mão de obra. E aí deu tudo certo, a casa tá lá, o cliente feliz morou, tá lá. Então, mas é assim, ótimo. Tem que encarar o problema. Tem, Porque, exatamente. assim, você tem que abrir o jogo pro cliente. Exato. A gente falou pro cliente, falou, olha, a gente vai ter que fazer um outro projeto estrutural. Então, assim, vamos ter esse custo, mas por conta disso. Esse projeto estrutural realmente tá falho, tem várias questões que a gente estava desconfiando e a gente chamou uma pessoa especialista e ele realmente confirmou, falou, olha, não garanto, vai dar problema. E ainda bem que Foi visto deu antes. tempo de resolver tudo isso. Legal.
uma experiência marcante, né? Todas as obras, né? Todas as obras. Sempre é um aprendizado, né? Sempre, Sempre tem todos os alguma dias. coisa que Todas. você não pensou, mas é legal que vai criando essa bagagem, né? Sim. Ah, nossa, ali pode acontecer alguma coisa que A gente já lembrei, começa a prever isso É, agora claro. antecipado. Vai criando musculatura, né? Exatamente. A gente vai ficando Então, mais robusto e assim, vamos errar naquilo que a gente não aprendeu ainda, né? O que a gente aprendeu, a gente Não não erra pode mais né? errar. Exatamente, isso pra gente. Até em projeto, né? Uhum, Tem muita também. coisa assim que agora a gente já consegue prever. A gente sempre vai aprendendo, né? Em todo projeto acontece alguma coisa, a gente fala, ó, vamos prestar atenção no próximo pra isso não acontecer, ou já vamos prever isso pra resolver já antecipadamente. Lições aprendidas, né? Lições aprendidas. E tem alguma coisa que o escritório de vocês ainda não fez e que vocês gostariam, desejariam fazer? Nossa, deixa eu Uma obra pensar. falar assim, putz, A gente já falou uma vez de um projeto de um aeroporto. aeroporto. É verdade. Um hotel também. um hotel. Apesar da gente fazer o hospital, a gente acabou de projetar um hospital relativamente grande, mas um hotel também, acho que seria legal. Toda essa dinâmica, né, de hotelaria, apesar de um hospital ser uma hotelaria, mas acho que também seria interessante. Legal. O aeroporto também Aeroporto Aqui, deve ser... aeroporto bem deve ser- diferente. Tem que ter umas especializações ali, mas deve ser bem Deve ser- complexo, assim, Deve ser bem legal. É. logística, É. né? Aqui eu faço essa pergunta com frequência, né, para os meus convidados. E aí já apareceu de tudo, né? Museu, gostaria de fazer um museu, Você sabe que quando hospital eu já tava... apareceu. Quando eu tava na faculdade, a gente é muito tudo romantizado na faculdade, né? É, tem nada a ver com a realidade, Não, né? não, Não tem nada a ver. absolutamente. Não tem nada a ver com a realidade. E eu achava lindo trabalhar com patrimônio histórico. Eu queria aquilo pra minha vida. E aí, eu tava no 2º ano de faculdade. Tem um estágio na prefeitura pra trabalhar com patrimônio histórico. Eu falei, é isso. Entrei. Foi uma tristeza. Uma decepção. Foi uma decepção. Eu falei, gente, É. que... Mas eu, hoje, formada, vejo com outros olhos, entendo que era uma outra dinâmica de trabalho. Eu gostaria de fazer um belo restauro numa casa bem Então, legal. é uma coisa que, assim, conversando com o Caco até no último podcast, e eu falei, a gente trocou uma ideia muito bacana. Eu acho que eu moro aqui, nasci em Piracicaba, me formei aqui, minha família é daqui, meus filhos são daqui. Acho que a gente precisa começar a entregar alguma coisa para a cidade. Sim, Devolver aquilo que a gente, né, conquistou com deles, né? certeza. E assim, realmente não numa ação social, mas tipo assim, entregar o seu conhecimento, né, para a cidade, contribuir para que alguma coisa se deixe de bom, né? Eu acho que isso é uma coisa legal. que você tá Bem, eu acho que dizendo. Piracicaba tem tantos pontos tão bonitos que eu acho que ainda tem que ser trabalhado. e Desvalorizado. eu acho que Claro. tem muita coisa bacana. Agora que parece que realmente o pessoal tá começando a descobrir mais o engenho, a trabalhar mais em cima dele, mas eu acho que tem muita coisa para ser feita. Tem que usar aquilo como um mote comercial, é óbvio, porque é lindo. Mas tem que fazer alguma coisa para aquilo sempre estar Tem que- bonito desse ter jeito. uso né? mesmo, Tem né? que ter uso, tem que ter uso. Exato. Muito bom. Como é que vocês lidam lá com questão de orçamento? Como é que eu quero dizer assim, como é que a ZAD trabalha, por exemplo, eu tenho uma empresa, sou eu e meu filho, Rafael, então a gente vai chegando perto do final do ano, começa a fazer o orçamento da empresa para o ano que vem, quantas pessoas a gente tem, qual que é o nosso custo, o que você paga, o que você não paga. Eu tenho engenheiros e arquitetos que estão na minha folha, então assim... A gente sempre faz engenheiro é muito, né, sistemático, né, Letícia? Então, Tô tipo assim, virando. sistemático. Então, assim, como é que vai ser, quanto vai ser o dissídio, a gente vai ter que gastar isso, a gente tem esse tipo de despesa. Vocês têm essa organização lá dentro? Sabe que a gente tem sentido muita necessidade de melhorar essa área nossa cada vez mais. Não adianta, gente, somos de humanas, né? Talvez E até aí- ter, a gente comentou, talvez até ter um financeiro mesmo. Exato. pessoa Que é pra a gente fazer isso. mesmo que acaba fazendo, É, né? Tem esse controle. E a gente tem sentido um aumento exponencial hoje dos custos dentro do escritório, principalmente com essa demanda de todos os softwares terem que ser todos Registrados, legalizados. Tudo que a gente trabalha hoje no escritório é tudo legalizado e tem um custo muito alto mensal, porque Sim. são 4, 5 máquinas que rodam com todos os softwares. Então, é aluguel, a gente tem muitas O coisas próprio que... computador, né? O próprio computador é uma máquina que de tempos em tempos a gente tem que renovar. tem que renovar. Sim. Então, sim, a gente entende que essa área de
de orçamentos, principalmente de projeto, a gente realmente já está pensando agora, mas eu acho muito triste, porque parece que em Piracicaba ainda não tem uma valorização legal desse trabalho de arquitetura. Eu concordo. Eu acho que o que a gente cobra todos de os projeto... custos, né, que a gente tem por todos trás. os custos envolvidos. Eu concordo, Isso, não concordo. é... Ah, Eu nossa, tenho- faz um desenho aí. Nossa... Não, mas é só uma folhinha, gente. Exatamente. Eu acho isso tão, assim, triste. E a gente conversa com os outros arquitetos e tá todo mundo nessa mesma, assim, situação. E falou assim, gente... Será que isso não acontece porque o mercado está numa ebulição tremenda e é tipo assim, sim. ao invés de você trabalhar com 6 bons projetos, você trabalha com 20 projetos menores e aí paga o seu custo, né? Pode ser. E aí a bola vai indo, vamos assim, porque Vai entrou mais um, Exato. né? Então, às vezes precisa parar e qualificar esse trabalho. Exatamente, eu acho. A gente sente isso, né, no escritório. Quando a gente faz orçamentos, por exemplo, para outro mercado, por exemplo, São Paulo, a gente sente que a aceitação e principalmente a valorização do que é apresentado como projeto e do profissional arquiteto, sabe? Eu vejo que o Brasil ainda tem muito a melhorar com relação a isso. Quando a gente viaja para fora, você vê que em alguns países eles têm uma placa na frente da casa com o nome do arquiteto e o ano da obra. Eu acho isso tão lindo, sabe? Eu acho legal, tão bonito. Né? E assim, não é muito longe, é aqui no Chile, em Santiago tem isso, sabe? E aí a hora que você vai pra Europa, então nem se fala, sabe? Então eu acho que eu acho que o problema do brasileiro é essa cultura do... Quando você tá doente, você vai no médico. Quando você tá com algum problema, você procura um advogado. Mas quando você vai construir, a primeira pessoa que você procura é o pedreiro do seu vizinho ou do amigo do seu pai. Então, e ainda, hoje em dia, eu fico super feliz que a arquitetura tá sendo vista de uma forma diferente. Porque eu acho que esse é a principal barreira que a gente enfrenta hoje em dia. Essa coisa do, mas é... Fulano falou. Nossa, deixa eu dar uma pensada, mas, vai e volta. Eu conversei com o meu vizinho, eu conversei com o meu tio, falei, poxa, mas e aí? Mas você não acha que isso... Perguntar para a Letícia. Você não acha que isso tá mudando na nossa realidade, por exemplo? Sim. Por exemplo, porque assim, por que eu quero dizer? Nós somos responsáveis por mudar essa opinião. Nós que estamos na ponta. Começam por vocês, né? O cliente senta lá, vai fazer uma casa de 350 metros. Gente, não pode dar na mão do pedreiro do meu tio. Vocês têm que ter... Eu acho que mudou muito, né? Tipo, até assim, pensando... Tipo, antigamente o arquiteto não podia assinar projetos, né? Exato. Então, hoje em dia, eu acho que isso foi trazendo essa mudança. Hoje em dia, é pouco, assim, né? Clientes que chegam... a gente sente muito isso em obra, né? Acho que você estava comentando, é muito em obra. Durante a obra, a pessoa quer dar a opinião e quer saber do tio, do vizinho, não sei o quê. Mas de projeto, eu acho que quem procura... já tem um pouco essa ideia, né? Eu vou... Porque já começa procurando o projeto, já vou é um avanço, né? Então, hoje em dia, nossa, a gente, não sei, porcentagem de clientes que acabam não respondendo, não fechando, é muito baixa, né? Baixa. Porque a pessoa já procura tendo interesse, né? Querendo saber mais, tal, e levando em conta a opinião, né? Do profissional em si. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tá... é o que você falou, a gente que tá tendo que mudar, né? A gente, como nós temos profissionais... a obrigação de colocar isso na cabeça do cliente. certeza. Ele vai fazer um investimento, sei lá, de 1,5 milhão, 2 milhões, não pode dar Não na mão pode de ser, qualquer um. exato. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre juntos, né? Outra coisa muito debatida aqui, compatibilização de projetos. Como que vocês lidam com isso lá dentro da ZAD? Extrema importância. Extrema importância. Extrema importância. Não tem condição. Hoje, a compatibilização de projeto... Principalmente estrutural, né? Principalmente estrutural. Ela está no meio do nosso processo de projeto. Não tem como. A gente desenvolve os estudos preliminares, aí a hora que o cliente dá o aceite, tem toda a parte de maquete eletrônica, né? Que a gente já vai desenvolvendo junto, porque hoje em dia, sem maquete eletrônica, eu acho que... não funciona. Virou uma ferramenta Virou uma ferramenta fundamental. pra gente. Ela é fundamental. Não tem como. Tanto pra gente visualizar já como realmente essa casa vai ficar pro cliente, né? Tem muitos Até clientes pra com... mão de obra, né? Mão de obra. Todo mundo pede o 3D, né? É muito importante. Todo mundo. E aí, antes realmente da gente fazer toda a parte de desenvolvimento, de detalhamentos e tudo mais, antes disso, a gente exige do cliente que realmente tenha sido feito um projeto estrutural pra gente compatibilizar e ver se tá tudo de acordo. Porque para uma viga estar abaixo de um forro de gesso, para um pilar estar batendo num cantinho de uma janela, não custa nada. Então, é muito importante. Mas apesar disso que a gente está conversando aqui, tem
Tem muita coisa que, nossa, mãe do céu. Eu me deparo com cada coisa e falo, gente, como é que pode... Normalmente, a gente não desenvolve o executivo antes de ter esse estrutural. Porque se a gente vai ter todo o trabalho de detalhar esse projeto, e aí vem o estrutural, e aí a gente tem que mexer tudo, normalmente a gente não faz isso, né? Mas a gente sabe que tem clientes, né, que às vezes não vão atrás do estrutural, enfim. A gente não oferece o estrutural dentro do nosso escritório, do pacote, né? né? A gente indica Sim. os profissionais. Então, aí a gente, né, assina uma cláusula lá, mas o ideal, o mundo ideal, normalmente, né, a maioria dos projetos é isso, é arquitetura, aí a gente faz compatibilização com o estrutural e depois a gente faz o detalhamento do executivo. Instalações não, né? Instalações para casa, assim, pra muito casa, raro. não, né? mas para hospital, sim. Instalações comercial, hospitalar, sim. Com certeza. né? Até Mas ar-condicionado. eu tudo acho bem. que casas que às vezes os clientes falam, não vou fazer estrutural hoje dentro do escritório, é 1%, Pouco, é bem 0,5%. Não tem, eles conseguem entender a Faz importância parte, né? realmente. Independente do tamanho, Não, né? não tem como. Isso demanda, a gente que está na obra, a gente vê o quanto isso demanda em realmente redução de custo. Que às vezes tem aquele cliente que fala, eu tô acostumado já com o meu pedreiro, pode deixar. Ele sabe como eu quero que faça. Isso dá um medo tremendo. E aí não tem como. Na verdade, às vezes fica superdimensionado, vai mais ferro do que precisava, Sim. E né? isso pode ser extremamente complicado para a obra, porque o excesso também também é um problema. Eu acho que também falta um pouco dos nossos órgãos reguladores fiscalizar um pouco mais isso, né? Com certeza. Eu participo da ASCOP, da Associação das Construtoras, e a gente tem um trabalho bem bacana com o sindicato aqui da construção civil. Nós não somos inimigos, nós somos aliados. A gente converge para a mesma cabeça, sabe? Que é segurança, saúde do trabalhador, disciplina. Então, não é tudo que o trabalhador tem razão. E o sindicato é um ótimo mediador para nós nisso. Eu acho que isso tem que transcender um pouquinho e partir para as obras mais simples, de casas, de comércio. Que pode dar tanto problema quanto qualquer Tanto outra, quanto. né? Então... Você vê um trabalhador pendurado lá sem cinto de segurança. O cara é pai de família, tem gente que depende dele. Então, assim, às vezes falta um pouquinho de consciência para a gente sair um pouquinho da nossa caixinha, né? Entender o mundo como ele é realmente, né? Mas acho que isso também eu sinto que mudou bastante, né? Eu lembro que no começo, assim, às vezes a gente ia em obra... Quando a gente ainda não tocava a obra, o pedreiro de chinelo, né? Hoje em dia, acho que é bem raro, Bem né? raro, Acho que hoje em dia tá um pouco mais regrado, assim, a pessoa entende, né? Sim. Mas eu acho que tem que trabalhar junto, né? Vai ter que profissionalizar isso, né? Isso vai acabar acontecendo, de uma certa forma. Vamos falar um pouquinho de diversidade de projetos. Eu estive vendo o portfólio de vocês gostam bastante de trabalhar com metálica junto com concreto. Da onde vem isso? Eu vi algumas casas tão lindas de vocês com madeira, com metálica. Eu acho que é demanda do cliente ou vocês que... Você sabe que... eu acho que até pela nossa diversidade dentro do escritório, temos várias linguagens realmente, sabe? Então, é muito engraçado, porque se a gente pensar... qual é o estilo da ZAD hoje de arquitetura? Não tem. Não consigo te definir isso. Primeiro que a gente realmente atende muito à demanda e à necessidade do cliente. E aí, baseado nisso, a gente apresenta as melhores soluções para ele e o que é mais adequado realmente para o orçamento e para o que ele entende como a casa dos sonhos dele. Então, acho que por conta disso a gente tem essa diversidade realmente de uso de materiais, mas a gente gosta muito de otimizar a obra. Então, toda essa questão do metálico eu acho bem bacana para uso. Enfim, acho que realmente depende, né? Dos estilos, eu acho que a gente às vezes dá, né? Tipo, sei lá, o João gosta mais de trabalhar com a madeira. Daí a gente fala, viu, dá uma ideia aqui, ajuda a gente aqui e tal. O cliente demanda isso. Eu gostaria que minha casa tivesse acho que madeira. De materiais, pouco. É mais Poucos. A pessoa chega com ideias, assim. Então, a gente pede referência pra pessoa, falar, o que você gosta de fachada? Pra gente entender. Vem uma fachada toda com moldura, mais clássica, tal, ou vem uma fachada com linhas retas, metálico, preto. Eu acho... Então, a gente pede isso, Eu né? acho muito divertido quando a gente tem que mediar um casal. Daí quando diverge no casal. Eu adoro, porque né, a gente brinca, a gente fala, vira quase psicólogo ali na sala de reunião, porque claramente assim, senta o homem, ele fala, eu gosto de mais amadeirado, eu gosto escuro, eu quero preto, eu quero isso. Aí a mulher olha assim e fala, como assim? De jeito nenhum. Eu não quero. Claro. Não, eu quero claro, eu quero minha casa se for madeira clara, eu quero piso claro, piso assim, polido. O marido fica assim, ó.
Como assim? Não, pera. E eu acho divertidíssimo. E a gente chega num denominador comum que os dois ficam super satisfeitos. Eu falo, gente... E sempre é ela que manda, né? Lógico. Olha, não é sempre não, viu? É mesmo? O cara tem que ser Eles inteligente. estão errados. Né? Foi bem legal. Não, é bem legal. A gente adora, assim, quando tá, assim, essa briga, assim, já... A gente já fez, sei lá, a mulher gostava de telhado aparente e o marido não, queria a casa caixote, né, que eles falam, assim, a gente já, né, integrou os dois de formas, assim, que agrada aos Agradou os dois, dois, então... E essa primeira reunião de briefing, vocês participam com a família, vem todo mundo, não é só o cara ou a esposa. Não, a gente pede pra ser todos, até né? com as crianças. Até crianças. A É gente mesmo? adora. A gente adora. Hoje em dia, a gente tem sentido, né? Muito, eles participam demais. Demais. Assim, crianças a partir de uns 5 anos, 5, Acho que 6 sim, anos. Teve um cliente, era um casal com 2 meninos, acho que 5 e 7, 5 tipo, e 7. crianças, assim. Pequenos. E aí, a gente conversando sobre a casa. E um sentado de cada lado, assim, desenhando, que a gente sempre tem folha, lápis de cor. A gente fala, gente, querem? Ah, quero, não sei o quê. E é bom que já dá uma entretida neles, né? E aí, a gente conversando com os pais, falando, e aí, conta pra gente, que era uma casa, assim, de veraneio. Eles, tá bom. E aí, eu quero isso, eu preciso disso. Como a casa que a gente não vai morar, a gente quer uma casa mais aberta, nanana. E começou a falar. Daqui a pouco, o menino de 7 anos só levantou e falou, mãe, não esquece da minha cozinha. A gente olhou e falou assim, como assim a sua cozinha? Ele adora cozinhar. Eu falei, não, mentira. 7 anos. 7 anos. Eu falei, mas me conta. Ele, não, eu queria muito... Ele queria um fogão a lenha, né? Ele queria um fogão a lenha. Eu falei, gente... Ele, nossa, ele adora cozinhar. E não sei o quê. E assim, é muito legal essa participação deles, sabe? E aí, na primeira reunião de apresentação, eles vieram. E a primeira apresentação foi pra eles. Não foi pros pais. Os pais falaram, Mostra pra eles. mostra pra eles, explica pra eles a Que casa. Daí a diferente. gente falou, vamos lá, vamos apresentar, né? E aí as crianças sentaram e a gente começou a explicar. E aí os pais só assim, como se não estivessem prestando atenção, porque eles falaram que a condição deles irem na reunião era se eles pudessem participar. Falo, gente, eu acho muito legal isso, Muito sabe? Eu diferente, acho muito massa. Muito diferente. E aí a gente apresentou. E aí, a hora que eles falaram, entendeu? Entendi, tá bom. E eles começaram a questionar, mas quantos carros cabem aqui? Porque eles participam mesmo. hoje a em gente dia. recebe muitos amigos e os pais dos nossos amigos têm vários Querem carros. estacionar. E aí, eles precisam estacionar o carro. Onde vai? Eu falava, gente... E essa piscina aqui? Ela vai ter aquela borda que desce, que cai, assim, a água? Fica bonito pra gente ficar olhando de fora. Eu falei, não, você tá de brincadeira Não, viu? comigo. Essa geração Essa nova, geração participa. É Nossa. muito Queria saber se legal. o brinquedo ia caber, assim. Querem, tipo, entende mesmo, Essa né? casa, ela tinha um campo de futebol. E aí, essa acho que foi a dinâmica mais engraçada que a gente já passou no escritório. Porque na maquete, a gente desenvolveu a maquete, e aí na maquete tinha o campo de futebol, e eu tinha desenhado as linhas, né, do campo. O golzinho. né? O gol, tudo, e tinha os bancos de reserva, assim, completo. E aí, o menorzinho, né, o de 5 anos, olhou pra mim e falou assim, eu não quero que tenha essas marcações no campo, eu quero o campo sem nada. Tudo bem, a gente tira as marcações. Aí a Letícia, né, querendo dar uma de engraçadona com a criança, virou pra ela e falou assim... Ela virou pra ele e falou assim, mas viu, como é que você vai saber onde é o meio de campo pra começar? Aí ele olhou assim, peraí, ele pegou uma cadeira, ele ficou em pé. Pôs uma cadeira Ele ali. pegou uma cadeira, colocou a outra cadeira, aí ele se posicionou no meio do meio e falou assim, assim, tá vendo? Vou Eu olhar sei que eu tô ali, no meio. Olhar aqui e vou no meio. Meu Deus. Falei, então tá bom. Então a gente tira o desenho. Já tá explicado. Gente, é demais, sabe? Essa Bacana. 5 interação. anos. É de 5 anos. Participam super. E interação de escolher como vão ser os quartos deles, cores. Eu acho muito bacana. Eu acho que no muito residencial legal. a gente tenta ouvir todo mundo que vai morar lá, né? Exato. A gente sempre fala, no final, a palavra vai ser deles, Sim, né? Tipo, o pai a e da gente- mãe, lógico. Isso, mas a gente fala tudo que vai ter, né? Tipo, o que é bom, o que não é bom, questão técnica mesmo. Mas quem vai morar na casa é a pessoa. Não adianta eu falar, esse vidro tem que ser menor, tal. É a pessoa que tem que vai escolher, que vai estar ali no dia a dia. A gente, é lógico, a gente sempre preza Orienta. pela questão de conforto térmico, conforto acústico, realmente o desenvolvimento da casa, como distribuição, pensando realmente numa qualidade de vida. Só que eu acho muito importante, realmente, a opinião. O envolvimento eu deles. falei do vidro, total. mas tipo assim, eu gosto da bancada vermelha. Tipo, não sou eu que vou falar, não, a bancada vermelha não ficou Óbvio, bonita se você ali, se sente entendeu? bem Se a com a pessoa bancada gosta vermelha. da bancada vermelha, é a bancada vermelha que a gente vai É colocar. pra eles, né? Lógico, né?
Legal. Bacana essa interação. Eu não tinha visto ainda. Ninguém tinha me contado crianças. sobre São as muitos, crianças. É tá? bastante, é que esse é mais São recente, muitos. né? Essa foi mais recente, mas assim, vários, né? Já. Vários clientes vão com os filhos. Eu falo, você quer que a gente interaja também com seu filho? Para ele fazer parte, porque a gente percebia que algumas crianças chegavam assim já. Tipo, meio de saco cheio, sabe? Tipo, ai, sério que eu vou ter que ficar aqui? Porque, às vezes, acabou de sair da escola e vamos fazer reunião, 6 horas da tarde. Então, e aí a gente percebeu que essa interação, nossa, deixava tudo tão mais leve e era tão gostoso que virava uma dinâmica em família mesmo, sabe? Sim, Muito bacana legal. até para os pais, né? Bacana Sim. que os filhos participem disso, Com certeza. né? E vocês rotularam o escritório para construção de médio alto padrão? Por exemplo, assim, o que eu quis dizer? Não que não vá ninguém procurar lá para fazer uma casa de 50 metros, mas assim, de uma certa forma, tem uma linha tênue que vocês descartam. Ó, daqui para frente, não me interessa fazer um projeto assim. Óbvio que tem que ter muita sutileza para lidar com isso, né? Eu acho que de descartar não, né? Mas a gente estabeleceu um preço nosso. Sim. E aí a gente não tem essa diferença. Ah, eu vou passar preço maior porque é alto padrão. Na verdade, a gente estabeleceu. E aí a pessoa acaba se adaptando nisso ou não, né? Ela já percebe se é para ela ou se não é para ela. Descartar, a gente Exato. nunca descartou, assim, Não. né? Da gente falar, não dá pra fazer. Mas já aconteceu casos de estar, às vezes, acima pelo padrão da casa tal. Eu acho que nesse sentido mais, né? E esse Mas a filtro gente acontece naturalmente. Daí. Acontece, Exato, natural. A gente chegar a descartar, não, porque a gente faz mesmo, né? Casas menores, não tem muito isso. Assim, hoje, vamos falar em residência, 90% das residências que a gente faz são dentro de condomínios. Dentro de condomínio, Então, acaba que o filtro, ele já acaba segmentando aí. Uhum. Mas quando, assim, a gente adora quando é um cliente que quer fazer uma casa pequena e ele acha super importante investir num arquiteto, na qualidade de projeto. Eu acho isso muito legal. Eu acho que é aí que a gente vai conseguir realmente mudar essa cultura. A chave, De ver o quanto isso é importante. Sem dúvida. Começa aí no pequeno. Exato. Né? Porque o grande já O grande tem já essa tem, ideia, né? Já Exatamente. sabe. Normalmente são pessoas que já passaram por isso, já não é a primeira casa, então Exato. já sabe como é que funciona, né? Uhum. Mas é legal esse ponto aí de É bem legal. começar com aquele pequeno para poder mudar essa cultura, né? Exato, entender que precisa também, né? Que, Sim. Principalmente às vezes em reforma, né? A gente tem Com bastante, certeza. Vocês bastante fazem orçamento bastante para reforma. reforma. Nossa, e a gente, não sei, nos últimos meses, assim, subiu muito a procura, né? Por pessoas que, comprei uma casinha de 40 anos atrás, eu quero reformar e tal, e procurar, né? Sim. Então eu acho que também aí, né? Ver que a gente também ajuda e também é importante nessa questão. É extremamente importante, né? Principalmente um projeto para uma reforma, porque na reforma é uma caixinha de surpresas, né? Precisa de muito mais Então know-how a pra gente fazer, né? realmente Mais trabalhoso do Muito que do mais. zero. muito mais trabalhoso. Então E realmente. o custo é aquela coisa de você não saber prever, né? Porque Exato. A obra em si é difícil. Tem muita surpresa, né? tem muita surpresa. Bacana. E a ZAD para os próximos anos? O que vocês imaginam continuar nessa pegada? Porque Piracicaba está num momento muito bom, né? Com bastante condomínio saindo, uns alto padrão, outros médio padrão, assim... Como que vocês idealizam o escritório para os próximos anos? Ou vocês não param para pensar, deixa a coisa acontecer que... A gente para. Não, Tá- na verdade, tá indo a gente tudo bem. para. Na verdade, a gente está realmente reestruturando, né? Toda a área de branding do escritório. A gente está reformulando o logo, já estamos refazendo toda a parte de site, porque uma coisa... nisso mesmo. Pensando já nessas novas áreas que a gente está querendo atingir. A gente recentemente entrou numa área mais corporativa e industrial. Então, é uma área, assim... Essa parte industrial é uma coisa que a gente começou a gostar. A gente falou, gostamos. Então, é uma área que a gente pensa também em começar a atuar. Então, por ser realmente toda essa parte multidisciplinar dentro do escritório, então, é uma área que a gente está começando a atingir também. Então, sim, residência... Continuar, É o nosso amor, com certeza, que foi de onde a gente Nunca vai realmente- deixar de ser. Nunca vai deixar de ser, mas realmente a gente pensa em dar bastante ênfase para a área hospitalar e corporativa. Legal. Até por isso, essa questão do site e tal, a gente vai, né? Faz alguns meses, assim, né, que a gente tá trabalhando Sim. em cima disso, pensando pro ano que vem mesmo. Eu tomei essa decisão, porque a Futura é nova. Você também fez, né? Eu fiz. Quando a Futura nasceu em 2017. Quando ela fez 5 anos, eu quis mudar a logo e falei assim, eu não dou conta de fazer isso. Eu faço bem algumas coisas, mas essa parte de criação, aí a gente contratou uma agência que cuida da nossa conta.
Então, ela cuida das mídias sociais, ela cuida do site, das inserções. O conteúdo, normalmente, a gente que gera, mas, assim, Sim. precisa ter. Acho que precisa Sim, ter. com certeza. É o que a gente fala, a gente também foi uma empresa contratada, né, que fez. É criação também, o nosso também é criação, mas são áreas diferentes. Exato. Não tem como a gente falar. E eu acho que estando dentro do escritório também é muito difícil. A gente queria uma visão de fora, né? Tipo, a gente ser os clientes uma vez. Exato. A gente falar, o que eu quero representar nesse logo, o que a gente quer e tal. E essa pessoa conseguir traduzir isso também, né? Sim. Então a gente Eu queria acho ter que é muito importante. isso daí até pensando no crescimento. E é um também como processo empresa. tão gostoso de Foi fazer. gostoso, né? né? Eu Legal. adorei fazer o meu. Eu ia falar, foi um processo bem legal, porque o nosso logo, ele é de 2012, 2013, o primeiro É, logo acho da que Vocês Zad, nasceram em antigo. 2012, não foi? Foi lá, na Foi vez. 2012. É. Foi 2012, que foi aqui na Vila. Então a gente sempre. Viu como a eu pesquisei? A gente saiu da Vila e a gente voltou pra Vila. E aí a gente fez um primeiro desenvolvimento, né, de logo. E aí passou todo esse tempo, a gente falou, nossa, a gente tá com tantas ideias novas, a gente tá com toda essa, almejando realmente um outro patamar para o escritório. Então acho que tá na hora. E aí Sabe o que eu acho bacana, que é uma coisa que eu tenho feito esse exercício lá? Muito mais do que o Rafa, porque, lógico, o Rafa tem 6 anos de formado, então está aprendendo muito agora a viver com essa parte corporativa. Acho que a gente tem que ter marcos na empresa. Eu acho que a gente tem que criar marcos, né? Sim. A logo, aos 5 anos, agora estou fazendo Sim. meu escritório. Ah, que legal. Eu estou construindo o escritório da Futura, que Legal. foi a casa que eu morei assim que eu me casei. Nossa. Que legal. Tem história. Tem história. Era do meu cunhado, a gente pagava aluguel para eles, era aquela coisa, né, de, né, os dois assim, dado a mão para o negócio seguir. E depois de um tempo, depois de uns 10 anos, eu consegui comprar a casa, ficou alugada todo esse tempo. E aí agora? a inquilina, no final do ano passado, falou assim, eu vou desocupar. Eu falei, vai ser já. Eu acho legal que essa questão de... A arquitetura, ela tem esse poder de ressignificar Tem. um espaço, né? E daí que eu fiz, era uma casa super antiga, eu fiz a demolição, separei todos os tijolões, Que legal. guardei e agora estou estampando. Nossa, que Coloca- legal. Projeto da Dani Roveroto, no interior lá. Nossa, O Rafa legal. fez o de arquitetura, meu filho, Aham. e a Dani fez interiores. Interiores. Então, assim, tem um Que sentido diferente, né? Então, assim, é lá que eu quero que seja o segundo marco da empresa. E aí muito você tem que legal. ter, sempre estar se renovando, Sim. né? Eu acho que a gente ter voltado pra Vila foi isso, né? Foi, Porque começou, o escritório mesmo, primeiro, foi na Vila Resende. sim. E aí a gente... Na mesma rua que a gente Na tá hoje. mesma rua, na Dona Na Lídia. Dona Lídia. E aí a gente foi pra um monte de lugar. Fomos pra vários Nossa, outros. a gente teve pegou até 5, trauma de mudança. 5 ou 6, né? 5 Foram imóveis. alguns. E aí Foram a gente já foi até pro bairro Alto e tal. E aí a hora que a gente foi construir mesmo, tipo, vamos construir. Ali é de vocês, Ali o escritório é de vocês. Vamos construir pra ter. É uma aí falamos, vamos na vila. É uma Aí puta fomos na realização. vila. Você não né? sabe o que são 5 arquitetos Querendo. desenvolvendo a planta do próprio escritório. Ah, eu faço E aí, ideia. no dia da inauguração, não, mas quando ficou pronto, na pandemia. No meio da pandemia. A pandemia Abril de foi, 2020 foi foi, decretada, foi em fevereiro, março, né? Março, em abril, o escritório ficou pronto. E foi assim, foi bem Nossa, traumatizante na época, porque a gente queria, nossa... Fazer a inauguração. Vamos e- fazer ainda. Ah, No tem que marco do 15 festejar. anos, a gente faz uma... Isso, no marco dos 15 anos Eu a gente acho faz que- uma eu acho que festa. Tem que festejar, Tem, porque é é. uma conquista, marco né? mesmo. É uma É. conquista. Muito Saber que você legal. começou sem nada, começou, né, com boa vontade, só com competência, o negócio vai acontecendo. Com certeza. Então, acho que a gente tem que pensar nisso, realmente tem que celebrar. É. Legal. Meninas, é isso. Foi muito bacana, Foi adorei o ótimo. papo. Gostei de ter conhecido um pouquinho mais de vocês, do escritório, das ideias. Espero que o primeiro projeto que a gente esteja fazendo juntos Vai seja, ser muitos outros. Nossa, com certeza. sejam muito mais. Não, foi um prazer. A gente que agradece estar aqui. Foi um Cês- tempo bem Obrigada. gostoso. Foi Vocês muito querem bacana. falar alguma coisa? Eu falei que seria um papo, que você podia tossir, não teria adorei. problema. Não, tudo certo. A gente agradece muito espaço, muito legal, né? E acho legal dessa iniciativa sua também, né? De ter essas conversas com os Essa arquitetos, troca, né, É, entre os acho arquitetos, bacana. eu acho isso muito importante. Conhece a pessoa por trás, né? Sim. do- Às vezes não tem a oportunidade de bater um papo assim sobre Exato. as coisas, sobre, né, o nosso mundo, nossa vida. Então, acho isso muito bacana. Sim, Legal. com certeza. Vão vir outros, com certeza. Com certeza. Muito obrigado. viu? Imagina, Obrigada. obrigada a você. Tchau, pessoal.